Muito bom dia, conosco mais uma entrevistada. Dessa vez estamos recebendo aqui a Cláudia Caderli, que é nutricionista, e vamos falar sobre alcoolismo feminino. Cláudia, seja muito bem-vinda, um prazer contar com a sua participação nessa manhã de quinta-feira. Eu que agradeço mais uma vez, bom dia, a oportunidade de estar aqui e falar principalmente, Ângelo, de um tema tão delicado, né, que é o alcoolismo feminino. Para quem não teve a oportunidade de conhecê-lo, fala um pouquinho da sua trajetória e quais as demandas mais frequentes que chegam ao seu consultório. Então eu sou nutricionista, especialista em psiconeuronutrição e nutrição esportiva. E as maiores demandas são regularização dos exames, né? E emagrecimento também, principalmente agora com o uso do Monjar, para a pessoa conseguir atingir o objetivo e principalmente manter. Então, se não tiver uma estratégia, né, vai ter o reganho de peso, com certeza, porque as pessoas, quando não fazem acompanhamento, quando não tem uma estratégia definida por trás, perde muita massa muscular. Se perde muita massa muscular, o reganho de peso é evidente, né? Aquele argumento que é muito usado de que bebo socialmente pode ser o início de tudo? Pode ser o início de tudo. Bebo socialmente, mas quantas vezes na semana? Porque a pessoa, às vezes, Ângelo, se ela bebe só no sábado, mas ela não dá conta de ficar um sábado sem beber, ela já é considerada alcoólatra, né? A pessoa pode beber, às vezes, 3 vezes no ano, né? Mas se naquela data ela não dá conta, também pode ser considerada alcoólatra, né? E tem também aquela pessoa que ela bebe uma lata de cerveja, 2, mas todos os dias, não dá conta de parar. Também é considerada alcoólatra, né? Só que isso que eu te falo, o mais difícil é a pessoa aceitar. Porque esse tipo de alcoolismo, ele é permitido, né? Muitas vezes incentivado. Esses dias eu vi uma frase que eu achei que foi muito pertinente, né? A sociedade, ela beneficia ou incentiva o consumo da bebida, mas não tolera o bêbado, né? Então isso é um problema, sabe? Eu acho que é um problema de saúde pública. E o álcool, não existe dose segura do consumo de álcool, né? O álcool é absolutamente inflamatório. Se fazendo aquela comparação, né? Se o nosso corpo é o nosso carro, o álcool é a pior gasolina que a gente pode colocar, né? Ele nos inflama, ele depila as microvelocidades do nosso intestino, que são aonde são absorvidas e produzidas as vitaminas, também a serotonina, né? Ele é catabólico. Isso era uma coisa que acontecia comigo. Eu bebia o final de semana, chegava segunda-feira, eu estava 5 horas na academia, eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Porque o álcool, ele fica 3 dias no nosso organismo. Enquanto ele está lá, você não perde gordura e não ganha massa muscular. Então é por isso que às vezes entra ano, sai ano e o pessoal está na academia sem ter resultado nenhum, por conta do consumo excessivo de álcool. Cláudia, em relação ao alcoolismo, quais outros prejuízos o álcool poderia causar? Prejuízos são todos. Prejuízo financeiro, né? Porque a pessoa acaba que gasta muito com o alcoolismo. Você vê muito o prejuízo familiar, né? Muitos casais se desentendendo pelo consumo do álcool, acidentes de carro, como eu falei anteriormente, né, é uma doença do ainda não, né? Mas quantos acidentes de carro, inclusive fatais, podem ser evitados pela irresponsabilidade do motorista de dirigir alcoolizado? Então, assim, não existe benefício nenhum com relação e na saúde, né? Então, meu pai e minha mãe morreram com Alzheimer, né? Aí tava eu, não como açúcar, porque o açúcar é indutor do Alzheimer, ele glica as células, né? Mas a cerveja é lotada de açúcar. Um fardinho de cerveja, para você ter noção, são 60 sachês de açúcar, né? E detona o cérebro, né? Então, assim, estava sendo realmente incoerente, mas eu só vejo prejuízo. Agora, as pessoas têm medo de abrir mão daquele prazer imediato, né? Só que não tem como você plantar tomate e colher batata. Então eu sempre falo, eu quero envelhecer saudável, mas eu estava sendo incoerente com isso. Então, pelo fato de eu tomar essa decisão, né, de parar de beber, eu diminuiu a minha ansiedade, porque o alcoólatra, ele fica ansioso com a hora de beber, digamos. Chegava final de semana, certas coisas eu não marcava, porque eu pensava, não, mas eu não vou marcar nada agora, porque daí eu já vou ter tomado minha cervejinha. Então eu tô livre, né? Então eu tô mais tranquila, sem ansiedade, estou economizando, né, de bem comigo, porque eu sempre falo assim, se eu tiver de mal de você, eu te bloqueio.
né? Se eu tiver mal das minhas filhas, bloqueio também, não converso. Mas quando você está descontente com você vai para onde? Então, assim, viver com aquele sentimento de culpa, com aquela ressaca moral, porque aquele negócio, você bebe no dia, no outro dia você tem até medo de pegar o telefone ou de alguém falar assim, você ontem, hein? Você não quer nem saber o que está acontecendo, né? Então você vive com uma culpa, assim. Então deixar de beber é libertador. Para encerrar essa sua participação, qual o recado você daria para aquela pessoa que está convivendo com essa questão na mesma situação? Para se aquebrantar, sabe? E buscar ajuda, né? Tem tanto o próprio tem tanto grupo. Quanto mais informação você tem, melhor. E esses grupos de autoajuda, eles são fundamentais, porque quanto mais você expõe, quanto mais você fala a respeito da sua doença, mais você se cura. Com a participação da nutricionista Cláudia Cardelli, que falou da sua experiência, né? É importante divulgar essas questões, né, Cláudia? Eu acho. Obrigado por participar. Eu que agradeço pela coragem, a né, de querer compartilhar essa sua experiência com quem nos assiste. Um grande abraço. Na sequência tem ele, Cláudio Miranda. Chega mais, meu amigo. E bom apetite para quem está almoçando e nos acompanhando. Valeu e até o próximo encontro. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta aqui na TV Alterosa.